Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu tenho um rápido recado para você antes da gente começar o nosso conteúdo. Estão abertas as nossas vagas para a nossa sala de sinais. Por menos de R$100 por mês, você vai ter acesso às nossas operações e também toda a nossa estratégia aí para fazermos lucros quase que diariamente dentro do mercado. Então, se quiser saber como funciona, você pode escanear esse QR Code e participar da nossa sala de sinais. Bom, vou te lembrar para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito a continuar crescendo aí no YouTube. Claro, se puder, compartilha com outras pessoas. Agora, de fato, vamos para o conteúdo. Tamo junto e é só o começo. Antes da gente começar, vou te deixar rapidamente essa advertência de responsabilidade, de dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Vou começar aí perguntando, tá? Se você ainda não mandou, você pode mandar aí através dos comentários. Mas comenta aí qual é o valor que você acredita que o Bitcoin poderá chegar em 2024. Digamos que o topo máximo do ano 2024 para você seria qual valor? Comenta aí para que a gente possa, né, interagir com isso. Aqui, o meu querido Sérgio Goulart, ó, eu tenho os comentários do Sérgio, 150 mil, Sérgio Goulart, lá no final de 2024 a gente vai fazer esse comparativo. Sérgio Goulart, Bitcoin, 150 mil dólares. Tiago Gonçalves, o BTC estaria chegando ali, na opinião dele, 200 mil dólares, seria o topo do Bitcoin. Meu querido Roberto Pina fala BTC 2024, 100 mil dólares. O Daniel Tavares, 110 mil. Segundo o Roberto Pina aí também, né, setembro de 2025 seria já no próximo, digamos que o topo histórico do mercado para ele será em setembro de 2025, 180 mil dólares. Anderson tem uma perspectiva aí bem mais otimista, 400 mil dólares, tá? No preço do Bitcoin. Já aqui o Neto, 143 mil. O Francisco está sendo aí até bem mais, o mais moderado aqui dos comentários, 80 mil dólares. O Leandro Barcelos, 130 mil dólares. Já o João Marcelino, 96.700. David Costa, sem ETF, 56 mil dólares. Com ETF, 85 mil dólares. São as nossas máximas aí, então, para 2024, de acordo com cada um. Rubens Massal Takakura, 70 mil. Francisco também aí, 70 mil dólares. Caraca, Lima Investidor Trader, 225 mil dólares, sendo alcançados aí no decorrer de 2024. Isso aqui é topo para 2024. 145 mil para o meu irmão Vanderlei Laveso e o meu querido Senhor Gorila, 112 mil dólares. Ricardo Leão, 100 mil. Método de jogada perfeita, que é isso, velho, que nick. 90 mil dólares, pode cravar. Fael, 155 mil. Vinícius, 85. Rodrigo Nonato, 120. Muito obrigado aí pelos comentários de vocês. Né? O Everton aí, 75 mil. Júnior, 300 mil. Cara, tem uma galera animada aqui. Eu vou trazer a minha projeção de preço especificamente para o Bitcoin. Quando a gente fala em quebra de topo histórico do mercado, é lógico que não dá para você adivinhar qual será o próximo topo histórico na prática sem algumas mensurações específicas. Porque, assim, chutar, é um chutômetro, a gente pode chutar qualquer número aleatório, pode ser uma Cat Wood da vida e dizer assim, Bitcoin vai leirar 1 milhão em 2024. Né? Quem não lembra do maluco do Balage, né? O CTO da Coinbase, que fez uma aposta, né, dizendo que o Bitcoin chegaria em 1 milhão de dólares no decorrer de 2023, dentro de 90 dias. Né? Falar por falar é muito fácil. Na prática, a gente precisa entender se as coisas elas têm realmente um cenário para se concretizar. E aqui nós temos 3 pontos que nós precisamos estar atentos para 2024. O primeiro não é a condição do ETF, mas primeiramente precisamos entender como será as políticas monetárias norte-americanas, porque isso é basicamente o que vai nortear a entrada ou não de liquidez no mercado de forma massiva. É lógico que agora a gente entra na segunda narrativa, que é a possível aprovação dos ETFs, que pode acontecer já em janeiro. E se isso acontecer, nós também teremos injeção de liquidez de forma mais bruta para dentro do mercado. E a terceira e última narrativa, né, que nós precisamos também estar atento é o halving do Bitcoin. O Bitcoin, por movimento histórico, costuma subir pós o halving. A demanda aumenta e a recompensa por mineração de bloco cai. Ou seja, nós temos uma queda, um choque na oferta, porque a oferta cai e a demanda aumenta. Nesse parâmetro, naturalmente, a ação do preço do ativo costuma subir. A gente vai então fazer aqui as nossas
projeções a respeito do Bitcoin. Mas antes de eu te entregar a minha projeção especificamente, eu quero que vocês analisem aqui faltam inclusive aí 133, exatos 133 dias, o halving do Bitcoin acontecerá dia 20 de abril. Aqui nós temos um modelo de repetição de ciclos, onde a gente consegue fazer um price projection baseado naquilo que o mercado se comportou anteriormente. Por repetição de ciclo, nós temos aqui, basicamente, para 2024, aí eu vou puxar todo 2024, aqui já é janeiro de 2025, então vou deixar só passar um pouco aqui para a gente entender isso. De acordo com este modelo aqui, ele projeta o comportamento dos ciclos anteriores em cima de duas médias móveis. Uma média móvel de 4 anos e uma outra média móvel de 200 dias. E aí, a linha laranja é 200 dias, a outra média móvel azul aqui embaixo são 4 anos. Na projeção dele, nós chegaremos a um pico de 61 mil dólares até o dia... até fevereiro, primeiro dia de fevereiro, nós chegaremos a um pico de 62 mil dólares. Depois disso, nós faremos uma correção segundo a projeção de preço para 30 mil dólares. Por que existe essa correção? Se a gente olhar o último ciclo, isso aconteceu lá em março, mas aconteceu por conta de um cisne negro, né? Ninguém poderia prever qual seria realmente ali o impacto da pandemia para os cenários do mercado. Bom, até se dá para prever, mas ninguém imaginava que surgiria uma pandemia como surgiu. Enfim, e aí chegaríamos até agosto, o halving acontece em abril, pós o halving, o topo do Bitcoin, né, que dia 25 de abril voltaria para os 60 mil dólares, pós-halving. E aí nós estaríamos encerrando o primeiro semestre pela faixa, sem quebrar o topo histórico ainda, próximo ali da faixa de 50 a 60 mil dólares. Até depois disso, então, a partir de agosto, setembro, quando o mercado, inclusive, tende a ficar mais animado, como ficou em 2023, como ficou em 2022, só que em 2022 nós tivemos uma quebra ali da FTX, que jogou todo mundo para baixo, mas os outros mercados, né, os mercados do TradFi subiram. Nós chegaríamos a quebrar o topo histórico dos 72 mil dólares, visitaríamos os 60 mil e fecharíamos o ano de 2024 a uma máxima de aproximadamente 115 mil dólares, iniciando definitivamente então a nossa corrida de alta para o próximo movimento do mercado. Eu quero mostrar também para vocês aqui uma imagem, já mostrei aqui algumas vezes, mas para apoiar aí também a nossa análise, ela é extremamente importante, que é essa análise que é essa imagem aqui que mostra a repetição dos ciclos anteriores. Cada linha azul aqui vertical é o topo histórico do Bitcoin. Normalmente um ano de realização, um ano de consolidação / capitulação do mercado. O terceiro ano é o ano de recuperação. E o quarto ano, a explosão de preço acontece. Então, nós estamos aí na caixa vermelha, a última caixa vermelha 2022, a caixa azul 2023, nós capitulamos esse ano, recuperamos a região de fundo, fizemos movimento de alta em correlação a isso, né? 2023 vai encerrando o ano acima dos 35 mil dólares até esse exato momento, por enquanto, dentro da faixa, dentro do range que nós consideramos de 42 a 48 mil dólares em oscilação. Muito provavelmente 2024 é o ano de teste ao topo histórico, só que aqui nós temos algumas narrativas que acabam impulsionando, além do halving do Bitcoin em 2024, nós temos aí a narrativa dos ETFs que pode trazer realmente um cenário extraordinário para dentro do mercado cripto. Infelizmente, não dá para necessariamente saber qual será o comportamento político-monetário dos Estados Unidos, porque a gente pode vivenciar uma grande recessão, e aí realmente não dá para precificar o que vai acontecer. Isso é um cisne negro, então não dá para dizer se o mercado, aliás, se o Bitcoin em si vai subir, ou se o Bitcoin vai desabar junto com todos os mercados, e por mais que você tenha, óbvio, a sua percepção a respeito disso, não dá necessariamente para dizer onde a gente vai parar. Podemos parar nos 35, podemos parar nos 12, podemos parar nos 8, nos 3, não dá para realmente dizer. Ou inclusive o Bitcoin poderia pivotar e fazer talvez a maior máxima da história, porque todo mundo iria querer se proteger em Bitcoin uma vez que o dólar tivesse corrompido. Na verdade já está, mas isso aí é um outro contexto. Ok, então qual é a minha projeção de preço para o Bitcoin em 2024? Primeiramente, eu acredito que nós provavelmente quebraremos o topo histórico no decorrer de 2024. E aí, por comportamento do mercado, acredito que
dois cenários. Vamos aqui então para a ação do preço do BTC neste exato momento. Vamos pegar aqui o gráfico do BTC pelo semanal e o cenário do BTC contra o dólar, de acordo com os dados aqui da Bitstamp. Bom, cenário do Bitcoin aqui, inclusive, já tem uma análise. Eu vou limpar toda essa base aqui anterior, que é o seguinte, tá? Eu acredito que, havendo a aprovação do ETF, nós, pelo menos nessa primeira parte do ano, testaremos o topo histórico. Acredito que o range que está atualmente imposto ao mercado será testado no decorrer do fechamento ainda de 2023, ou seja, né, nós já rompemos os 40 mil dólares, estamos acima dos 42 mil, que é uma região de definição de preço muito importante, enquanto no semanal estivermos acima dos 42, seria ali 42.400. Enquanto estivermos acima dos 42.400, o cenário costumará apontar para o teste provavelmente nos 48 a 50 mil dólares já ainda nesse ano. E aí eu acredito nisso. Lembrando que daqui a pouquinho, né, na quarta-feira, segunda semana de dezembro de 2023, nós temos aí a última reunião do ano do Banco Central norte-americano. E aqui, basicamente, devemos enxergar alguns cenários extraordinários em termos de comportamento de mercado, porque basicamente também teremos a projeção para 2024 a respeito do Federal Reserve, e aí a gente vai entender como o mercado vai interpretar isso a partir desta semana. Mas na prática, eu acredito que provavelmente comecemos o ano oscilando dentro dessa faixa maior aqui, ó. O ano de 2024, na minha opinião, começaremos oscilando entre faixas de aproximadamente 34 mil dólares a máximas de cerca de 52 mil dólares. Acredito que estaremos dentro desse range, é um range macro, porque a gente pode ter correção da base de preço para o movimento de alta que nós estamos tendo há basicamente 8 semanas dentro do Bitcoin, né? São aí um total, acho que são 9 na verdade. Perdão, são um total de 7 semanas. 7 semanas aí do Bitcoin subindo sem correção até este momento. Então, eu acredito que continuaremos fazendo esse movimento dentro desse range macro, porque poderá acontecer do Bitcoin bater ali 52 mil dólares, bater 50 mil dólares e pivotar para retestar uma base de preço em FIBO, né, para então fazer ali algum outro movimento mais expressivo. Acredito então que até início de 2024, início que eu digo seria os primeiros 3 meses, tá? Estaremos aí no mínimo testando os 52 mil dólares e quem sabe retestando duas bases importantes para mim, 39.550 dólares ou 36.550. Se a gente pivotar abaixo dos 50 mil dólares, não nos 52, mas abaixo dos 50 mil dólares, muito provavelmente as zonas de teste seriam entre 38 mil dólares a próximos dos 35.500. Acredito que é essa base aqui que o Bitcoin deve fazer aí em um cenário de consolidação barra realização de preço. Vale dizer que dentro das últimas 3 semanas nós estamos vendo as maiores realizações de lucro do Bitcoin. E o preço ainda está sendo preso acima dos 40 mil dólares. Ou seja, tem muita gente realizando lucro em Bitcoin, mas apesar de muita gente realizando lucro no BTC, nós não estamos vendo o impacto disso dentro da ação do preço no sentido de uma quebra mais forte. Por quê? Porque existe também um mercado consumidor gigantesco e vale deixar claro que a partir de abril, quando nós tivermos o halving, os mineiros não conseguirão mais colocar tantos bitcoins para o mercado, porque a recompensa cai pela metade. Então, naturalmente, essa demanda que tende a continuar aumentando vai pressionar o preço do Bitcoin para cima. Ok, voltando então aqui para esse contexto, para mim, sem uma aprovação do ETF no primeiro trimestre, nós devemos oscilar dentro dessa faixa maior. Com a aprovação do ETF, provavelmente estaríamos testando o topo histórico. Para mim, isso deve se confirmar dentro deste primeiro trimestre. Abril pode ser uma incógnita gigantesca. E aqui não tem necessariamente como dizer, vamos bater tanto, porque seria um chutômetro, tá? Então, o que eu projeto? Nesse caso, eu vou pegar aqui a extensão de FIBO para a gente fazer uma projeção de possíveis zonas de extensão do preço do Bitcoin. Último fundo aqui,
contra essa região de topo de confirmação de bear market lá de 2022. O fundo do mercado contra essa região. Se a gente tiver a ação do preço do Bitcoin dentro desse primeiro trimestre se comportando acima dos 47 mil dólares, significativamente vamos testar o topo histórico do mercado. Isso irá acontecer, na minha opinião. Quebrado o topo histórico, para mim são 3 zonas de oscilação que deverão ser testadas de forma, digamos que mais fáceis, abrindo, óbvio, uma aspas para isso. 79 mil dólares, 98 mil dólares, em um caso extraordinário, 130 mil dólares. Para mim, esse cenário de 79 mil a quase 100 mil dólares, ele deve se confirmar somente depois de abril. Abril ele abre é para se lascar, né? Que cacofonia. Mas abril ele starta, aí uma palavra mais bonita, ele dá start ao início de realização de lucro institucional, porque entre abril e agosto se precisa pagar os tributos nos Estados Unidos. E normalmente o institucional costuma realizar lucro dentro desse espaço de tempo. Se você olhar o que aconteceu com o mercado cripto entre as faixas de abril e agosto desse ano, olha só, vou pegar aqui, primeira semana de abril é essa. E vamos levar até aproximadamente agosto. Agosto. Aí acaba agosto. Olha o que aconteceu, deixa eu dar um zoom aqui, olha o que aconteceu com o mercado, né? Um gigantesco caixote lateral. Lógico, aqui a gente já tinha um impacto do preço de um movimento de alta bem interessante. Aqui, quando termina agosto definiu o fundo, né? Começa setembro, olha o que acontece depois que começa setembro. Então, na minha opinião, a partir deste momento, nós teríamos ali uma oscilação lateral dentro dessas duas faixas de preço. Acredito que provavelmente com a aprovação do ETF acima do topo histórico, testando uma zona entre 80 mil a quem sabe 100 mil dólares, testando essa zona aqui. Aí eu vou expandir aqui esse retângulo para dentro dessa faixa. Acredito que nós estaríamos aqui. Quem sabe, óbvio, retestando também a zona de topo histórico, vale dizer, com confirmação de ETF e pós-halving, tá? Beleza. Até seria legal se a gente visse correções nos 52, nos 48 mil dentro desse cenário. Provavelmente, na minha opinião, tá? Depois de setembro, a gente efetivamente começará a grande corrida de alta. E para essa grande corrida de alta, a minha mira, né, mais uma vez, eu venho falando sobre isso, não acredito que o Bitcoin vai fazer ali 300, 400, 500 mil dólares por unidade neste ciclo. A gente trouxe uma análise ontem falando detalhadamente sobre isso, porque o Bitcoin poderia atingir 500 mil dólares e poderá atingir 500 mil dólares. Mas para isso, nós precisamos ver realmente 3 coisas também. Primeiro, uma adoção institucional absurda por parte, principalmente, das maiores gestoras de ETF depois da aprovação. Nesse quesito, a gente precisa de uma corrida massiva por Bitcoin que necessariamente vai impactar muito na ação do preço, que é o choque da oferta, ou seja, mais uma vez eu quero afirmar isso, é uma afirmação. Bitcoin, como a gente compra hoje, provavelmente acabará. Ou você vai ter que se expor através de um fundo de investimento, ou muito provavelmente você vai comprar um sintético de Bitcoin. Por exemplo, uma empresa que tem lá 1000 Bitcoins, ela vai lá e emite uma stablecoin de Bitcoin. Tá? É uma moeda que é pareada ao preço do Bitcoin. Ou abre uma stablecoin que é meio Bitcoin. Entendeu? E eu acredito que isso provavelmente acontecerá. Muito provável que o preço do Bitcoin esteja algo realmente impraticável para a grande maioria das pessoas comuns. Nesse quesito, eu acredito então que nós provavelmente veremos uma oscilação no primeiro semestre do Bitcoin até próximo, entre 80, quem sabe estourando ali 100 mil dólares, seria algo já muito absurdo, mas poderia ser um cenário a se confirmar. Do segundo semestre em diante, eu acredito então que a gente vai começar o nosso movimento de teste, não necessariamente topo histórico, porque eu acredito que o topo histórico deve acontecer de 2025, 2026, entre 2025 até próximo de 2026. Porém, acredito que a gente encerraria ali 2024, né, com uma faixa acima do preço dos 100 mil dólares, provavelmente indo testar essa região dos 130 mil. Em algo extraordinário,
algo absurdo seria ali a gente buscar 180 mil dólares, mas acredito que aqui provavelmente já será corrida de alta. Minha opinião, nós devemos estar oscilando ali entre 100 mil dólares, próximo dos 100 mil, a quem sabe 130 mil dólares. Vale dizer que existe a possibilidade de surgir um cisne negro econômico, uma recessão global por conta, óbvio, das políticas monetárias dos Estados Unidos. Mas isso aí não dá pra gente, não vou comprar nada esperando que essa crise comece. Tem gente que estava pregando a crise aí, dizendo que a crise iria começar, a crise não começou. Michael Burry, o cara que inclusive acertou a grande venda de 2008, né, o cara que ganhou bilhões de dólares com a quebra dos mercados lá em 2008, acabou perdendo dessa vez alguns milhões de dólares por conta de estar apostando contra o mercado, enquanto o mercado continuou a subir. Então o cisne negro a gente não prevê, basicamente a gente se prepara para ele, né? Mas imagina o cara que pegou lá o Bitcoin a 20 mil dólares, a 22, a 24, a 25 mil dólares e não comprou porque estava esperando uma grande recessão global. Né? Isso não aconteceu e o Bitcoin já está basicamente o dobro desse preço. Então, na minha opinião, nós precisamos estar realmente preparados para este momento de alta. Se acontecer um cisne negro, aí você precisa ter as suas estratégias de proteção patrimonial para que você, inclusive, possa ganhar mais capital também dentro da queda do mercado, porque também será muito possível. Também, lógico, dependendo de onde você estiver se posicionado, seja no Bitcoin ou nas altcoins, realizar os lucros que precisam ser realizados e se preparar para uma onda, né, de crise que pode acontecer ou não. Naturalmente, o cenário é catastrófico, né, para os Estados Unidos nesse caso, mas isso ainda não aconteceu. Então, como não dá para colocar numa balança o ovo que a galinha não pariu, a gente vai vivendo um dia de cada vez e, na minha opinião, oscilação para 2024 entre 100 a 130 mil dólares. Se fosse para cravar um preço especificamente, eu diria aqui que algo dentro da faixa dos 110 mil dólares seria mais realista, mais pé no chão, tá bom? Espero estar errado, gostaria de ver Bitcoin a $500 mil, a 300 mil dólares, a 250 mil dólares, mas só simplesmente a nossa opinião. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal do Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários tua opinião, se você gostou desse vídeo ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos e até o nosso próximo vídeo.